se Deus hoje virasse para nós aqui e falasse assim: olha, filho, filha, a partir de hoje eu não vou te dar mais nada material, você continuaria me servindo? Você vai conquistar, mas vai ser através do seu esforço, você vai ter que suar muito. Não vou mais abrir os caminhos, as portas, não. Você vai ter que conquistar tudo com a sua força. O que eu vou manter é o básico. Não vai faltar o pão, não vai faltar a água, não vai faltar as suas necessidades básicas. Porém, se você quiser ter um carrão, ter um casarão, você vai ter que conquistar tudo sozinho. Eu não vou estar contigo nesses negócios. O que eu me comprometo com você é a minha presença. Mesmo assim, você continuaria me servindo? E há alguns anos atrás, quando eu me fazia essa pergunta, eu me lembro, foi até no aniversário do nosso irmão Lucas Neto, filho da nossa irmã Andréia, neto da irmã Margarida, e ele me convidou para trazer uma reflexão, e eu meditava no salmista Davi, quando ele dizia: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E quando ele responde, que tomaria o cálice da salvação e invocaria o nome do Senhor, eu fiquei perguntando: o que seria isso? Aí a única coisa que o Espírito me levou foi quando Jesus falou assim, Senhor, passe de mim esse cálice. Que cálice seria esse? O cálice da salvação, Se até Jesus pediu, se possível, pudesse passar esse cálice desse, o salmista estava falando: eu só tomarei o cálice da salvação. E se a nossa salvação fosse, pelas nossas obras, hein, irmãos? Se a nossa salvação fosse por aquilo que a gente faz. Glória a Deus. Quantos aqui reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz? Graças a Deus. Quantos aqui entendem que foi por causa do sacrifício que nós estamos aqui? Acredito que todos nós. Isso teria e tem que ser, na verdade, o motivo da nossa vida para com Deus. E eu conversava com o apóstolo também alguns tempos atrás, não sei se faz anos, e uma carona que eu peguei com ele, não deve nem lembrar, de Caxias para cá, eu encontrei ele, estava vendo o negócio do som da igreja, e eu encontrei ele lá, ele está indo para cá, te dar uma carona. Aí vim, e eu virei para ele e falei assim: apóstolo, por que o Senhor continua me amando? Para ele, por que o apóstolo continua me amando? E ele me respondeu uma coisa que nunca mais saiu do meu coração. Ele falou: porque eu te amo com o amor de Deus. E eu entendi que para a gente suportar um ao outro é só com o amor de Deus. Não basta os nossos sentimentos, não adianta a gente querer ir com a nossa força, que a gente não vai conseguir chegar até o final. Não tem como. E pensando nisso, eu comecei a basear a minha vida numa palavrinha que não basta ser só um sentimento, tem que se tornar atitude, que é a gratidão. Para mim, hoje, a gratidão é o que move a minha vida, para com tudo, tanto para com a minha família, com os meus irmãos, com a minha liderança, principalmente para com Deus. Esse sentimento de gratidão é o que me move em direção a Deus. É o que faz eu a cada manhã levantar e entender que mesmo que o Senhor não dê aquilo que eu quero, mesmo assim o meu sentimento para com Ele não pode mudar. As minhas atitudes para com Deus não podem mudar. Porque Paulo já disse, se eu servir ao Senhor só porque Ele pode me dar, eu seria o mais miserável dos homens. Eu preciso entender que a minha caminhada com Deus é pelo aquilo que Ele é, e é pelo que Ele já fez,
não pelo que ele vai fazer. Então isso significa que, se hoje ele virasse para mim e falasse assim: olha, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada por você, eu falava: Senhor, tá bom, muito obrigado, porque o que o Senhor já fez, já estou satisfeito. Mas a gente lê a Bíblia e sabe que Deus não mente, e sabe que Ele não volta atrás da sua palavra. A gente vai meditando, vai conhecendo um pouquinho do Senhor, sabe que a lei da semeadura, como foi falado aqui, então a gente tem esse entendimento, que o que a gente recebe são consequências das nossas atitudes, dos nossos atos. Então a gente tem que ficar despreocupado. Jesus já alertou a gente sobre isso. Temos que deixar a ansiedade dessa terra de lado, porque o básico, a necessidade, Ele falou que vai suprir segundo a glória dEle. Então a gente precisa descansar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não foi isso que Ele falou? Que a vez de comer, não que a vez de vestir. Isso basta. Tem que bastar. Só que a nossa insatisfação tem nos afastado de Deus. E a gente é muito insatisfeito, ao extremo às vezes. E isso nos entristece a nós mesmos e principalmente a Deus. Porque a gente fica com aquele sentimento de não conseguir alcançar, e às vezes a gente se menospreza, a gente acaba se diminuindo, e acaba colocando sobre nós um céu de bronze, impedindo que a capacitação, a graça capacitadora de Deus venha sobre a nossa vida, nos tornando aquilo que Ele quer que a gente seja. E isso tem acontecido comigo, isso tem acontecido com muitos irmãos aqui. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 17. Vamos começar nesse texto, mas nós vamos ler também o capítulo 7. Abra em Lucas 17 primeiro, do verso 11 em diante. Diz assim Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Olha que interessante. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta e vai, a tua fé te salvou. Todo mundo conhece esse texto, né? E é um dos textos básicos para falar de gratidão. Irmãos, todos nós somos abençoados, amém? Todos nós somos abençoados. E ultimamente tenho aprendido que abençoado não é o que recebe a bênção. Abençoado é o que produz a bênção. O que recebe é o receptor. Porque o padeiro produz pão, né? E o abençoado produz o quê? Bênção. Então, todos nós somos abençoados. E não importa como nós estejamos, Deus sempre vai nos abençoar, porque Ele é o abençoador. E muitas das vezes, o interessante é que quando
é a atitude que temos ao receber a bênção. É a atitude que temos ao ouvir a voz de Deus nos beneficiando de algo. É muito bom glorificar a Deus depois que recebemos. Mas a atitude desses 10 homens foram ao ouvir a voz de Jesus, dizendo: vai e mostra-te ao sacerdote. Jesus falou assim, ó: vai, mostra-te ao sacerdote, porque vocês serão curados? Ou vocês serão curados, vai e mostra-te ao sacerdote? Não, eles só fizeram o que Jesus falou. E o interessante é que às vezes nós só queremos fazer aquilo que Jesus fala, se primeiro vermos a ação de Deus. Não basta mais só a palavra. E eu tenho falado com alguns irmãos, Jorge Luiz várias vezes me chamou para o grupo de evangelismo, e eu falava para ele: Jorge, as pessoas estão desacreditando da palavra de Deus por causa de nós. A palavra falada já não está surtindo muito efeito. A palavra tem que ser vivida. A palavra tem que ser mostrada através de atitudes. Não basta ter só sentimentos. Tem que ter atitudes de obediência, atitudes que demonstram aquilo que a gente vive, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala. É necessário hoje, nós como cristãos, como testemunhas, como os pequenos cristos, mostrarmos com atitudes a palavra de Deus. E esse homem, ele teve a obediência ao ouvir, porém, esse único leproso samaritano teve a atitude de gratidão em voltar e agradecer a Deus. E agradecer pelo seu milagre. E por causa disso, ele foi só curado? Não. Ele ganhou o principal. Sabe, quando eu penso nisso, eu falo assim: não basta vir só e não fazer nada. Não basta só receber. Receber é muito bom, mas melhor coisa é dar. Melhor coisa é dar do que receber. Foi o que a irmã Juscelia expressou, e a gente realmente viu a alegria do servo em dar, em poder ser instrumento. Eu falava hoje com a minha esposa e ela falava assim: eu queria que os seus filhos vissem você lá pregando novamente, estando lá no altar. Eu falei: é verdade, isso é muito lindo, mas o que eu quero que eles vejam realmente é quem eu sou quando eu não estiver no altar. O que eu quero que eles prestem atenção é nas minhas atitudes no dia a dia. Porque não basta só falar. Temos que viver esse sentimento de gratidão. Temos que transformar isso em atitudes, em ação, para que o mundo veja que realmente Deus nos enviou. Temos que ser um, como o Pai e Cristo é, né? Dizia o Fernandinho. Mas Jesus falou isso. Para que eles creiam, nós temos que ser um. Vocês têm que estar comigo, ligado, enraizado. E eu fico imaginando o que movia os apóstolos, o que movia aqueles crentes na época bíblica. Porque, pelo amor de Deus, irmãos, olha isso. Se você começar a procurar Atos dos Apóstolos, os evangelhos aqui, você vai entender que aqueles homens, a maioria, a minoria, né, não serviam, não buscavam a Cristo por aquilo que Ele podia dar.
A maioria sim, né? Jesus até repreende aquela multidão: ah, vocês me seguem por causa do pão, por causa dos milagres. Mas tinha um grupo ali, e principalmente em Atos, que serviam por gratidão. O que eles recebiam? Se não perseguição, açoites, morte. Eu imagino os discípulos, quando Jesus encontra aquele jovem, e aquele jovem fala: Senhor, mestre, fala o que eu preciso fazer para eu poder te seguir. E os discípulos tudo esperando Jesus responder algo: nada, vem, me segue, como falou com Mateus, larga a rede. Não, Jesus fala assim: vai lá, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois vem e me segue. Imagina os discípulos: nossa, com a gente ele não falou isso. Mas porque Jesus conhece o coração de cada um de nós. Jesus sabe como falar com você. E às vezes o perigo é que às vezes o que Jesus fala comigo, eu quero que ele fale contigo. Não, Jesus falou comigo que eu tenho que largar tudo, eu tenho que... Não, com você tem que ser assim também. Se não for assim, eu não aceito. Jesus sabe como tratar cada um de nós. Cada um, ele chamou de um jeito. Ele chamou de uma forma, e ele colocou cada um ali, e andou aqueles 3 anos com eles, e foi ensinando, foi mostrando como vai ser, como é você diferente, pescador, como é você cobrador de impostos. Agora vocês dois vão ter que andar juntos. Mas o que movia aqueles homens? Eu sou grato, só porque ele me chamou. Tá bom. Basta. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra. Só estar perto de Jesus tem que bastar, irmãos. E essa gratidão se tornar em atitude. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, verso 36 e diante, uma história também muito conhecida da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu vou ler aqui para adiantar. E convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, rogava-os com suas lágrimas, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Aqui que está. O quanto nós amamos. Não adianta só falar. Não adianta, irmãos. Deus não tem como enganar. O apóstolo foi bem nas suas palavras.
quando disse que a sinceridade é tudo diante de Deus. É tudo, tudo. Não adianta a gente querer fantasiar nada. Não tem como viver diante de Deus sem sinceridade. E se você tanto ama, o que então lhe é mais importante? É o bálsamo caro? É um unguento caro? É a humilhação de ficar beijando os pés de um homem no meio de todo mundo? De chorar, enxugar os pés dele com o cabelo? O que importa mais na nossa vida de servo? O que a gente precisa fazer? E se hoje nada mais lhe fosse oferecido além, oh meu Deus, além, me perdoa, senão a salvação, bastaria? Seria suficiente? Seria o básico para a gente continuar servindo? A gente precisa parar para pensar um pouco, que às vezes nós estamos com preguiça de parar para pensar. A verdade é essa. Às vezes não queremos parar para pensar, porque a reflexão vai trazer o incômodo. A reflexão vai trazer à tona aquilo que a gente quer esconder. E a verdade é só uma. Naquele grande dia, seremos julgados pelas obras feitas pelas nossas mãos. A salvação é um favor, é graça. Nós não merecemos, mas Ele nos deu. Porém, temos que operá-la, temos que construí-la, temos que mantê-la, temos que regá-la, para que naquele grande dia não haja surpresa. Por isso, se você é grato, se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. As minhas orações, às vezes, quando eu oro lá no trabalho, eu só peço por causa dos meus amigos, né? Mas antes de eu sair de casa, eu não consigo pedir ao Senhor, senão saúde. Porque é complicado a gente... Por isso que o provérbio diz que é melhor você ir a uma casa que está em luto do que uma que está em festa. A gente vê as pessoas adoecendo e a gente com saúde, querendo se esconder, e as pessoas adoecendo, querendo ser curadas para fazer. Será que só a gente ficou? A apóstola está aí. Será que só a gente ficou? Mas pode ser assim, irmãos. Pode ser assim, ó, irmão, mas eu não escutei a trombeta. Irmão, infelizmente, quem ficar não vai escutar mesmo, não. Então, vamos operar essa salvação. Antes de orar, queria fazer um desabafo aqui, encerro aqui essa ministração. A nossa igreja está passando um período muito complicado. Essa semana eu fiquei chateado, bravo,
E Deus me fez lembrar de um episódio que eu passei, que eu estava na casa de um irmão ajudando ele, é até engraçado.